Esse assunto que aborda o petróleo, ele vai estar na sua apostila de número 3, capítulo 8. Bom, quando a gente fala em petróleo, a gente vai logo lembrar de estruturas que são fontes de energia. Existem fontes de energia que são fontes de energia de caráter renovável e tem umas que são não renováveis. O petróleo faz parte de um grupo de fonte de energia não renovável. Quando eu falo em petróleo, eu me refiro a uma fonte de energia que não existe situação de não fim. Não posso contar com os recursos do petróleo eternamente. Eles irão ser extintos, eles irão acabar. É um recurso energético não renovável. A economia mundial ela é pautada em cima dos derivados de petróleo. Antes, mas a gente aprende no decorrer das aulas, nas aulas de química e física, e a fonte de energia oriunda dos derivados de petróleo não é a mais indicada em função da poluição, da agressão ao meio ambiente. Exatamente. Porém, esta situação de modificação de fontes energéticas, ela está acontecendo devagar. Outras fontes de energia estão surgindo. A exploração da água, a exploração do ar, a exploração dos combustíveis não fósseis. Então, existe uma série de situações que se apresentam hoje como modificação. Oriundo da pandemia, o que está acontecendo hoje? O preço do petróleo caiu consideravelmente, porque você não tem a quantidade de veículos, as frotas rodando como anteriormente. Entre os derivados de petróleo que são explorados, nós podemos citar aqui, dentro dos derivados de petróleo, dê uma olhadinha aqui, a gasolina, o diesel, os lubrificantes, o gás, o querosene, a graxa, o asfalto. Então, você tem uma série de materiais que são subprodutos e ainda no final de tudo, quando você explora tudo, ainda pode contar com o piche para a produção de asfalto. O petróleo é um material oleoso, mas ele é menos denso do que a água, ou seja, menos pesado do que a água. Eles são líquidos que não se misturam. Já viu aquelas situações de vazamento de petróleo nas plataformas? Você verifica uma camada enorme de petróleo sobre a água do mar, mas eles não se misturam. Basicamente, o petróleo é composto de hidrocarbonetos. Composto orgânico, ou seja, presença de carbono. Presença de carbono e hidrogênio, a função orgânica aqui, que a gente já teve até a oportunidade de estudar, são os hidrocarbonetos. Encontrado no subsolo, tá? Em rochas sedimentares no fundo do mar, na camada pré-sal. O pré-sal é tão importante que nós vamos fazer uma abordagem pontual do pré-sal em alguns minutos. Então, eu posso encontrar o petróleo no subsolo, eu posso encontrar nas rochas sedimentares, eu posso encontrar na camada do pré-sal. E o que é que gera o petróleo? A corrente científica é mais aceita dentro da comunidade dos cientistas de um modo geral, é que o petróleo é oriundo dos restos de materiais orgânicos, ou seja, foram soterrados animais e vegetais durante milhões de anos e nos possibilitou gerar esta fonte de energia não renovável. Como é que a gente separa os derivados de petróleo? Eu queria deixar bem claro, essa imagem aqui, ó, exploração de petróleo, quando a gente vai explorar o petróleo, ninguém separa, por exemplo, esse poço é o da gasolina, esse poço aqui eu vou tirar querosene, esse poço eu vou retirar diesel. Não é assim. Você retira uma grande massa homogênea e essa massa você vai, através de um processo chamado destilação fracionada, que é separar os materiais conforme seus pontos de ebulição. Então, destilação fracionada é você aquecer conforme os pontos de ebulição de cada um subproduto, e você vai retirando a gasolina, você retira o querosene, você retira o diesel, você retira o gás, etc. Tudo bem? Então, petróleo não renovável, influência direta na economia do planeta, seus derivados, gasolina, diesel, lubrificantes, gás de cozinha, graxa, querosene, asfalto, sua densidade menor do que a água, é um hidrocarboneto, ou seja, basicamente formado de carbono e hidrogênio, encontrado no fundo do mar, em rochas sedimentares, no subsolo e agora principalmente na camada pré-sal. Sua origem tem vínculo com restos de animais e vegetais soterrados durante milhões de anos e o processo de separação do petróleo é a destilação fracionada.
Eu citei para você, o pré-sal trouxe duas imagens aqui para que você pudesse visualizar. A gente sabe o seguinte, quando a gente fala em pré-sal, a gente raciocina com quantidade de tempo muito, mas muito além da nossa capacidade de compreensão, porque quando a gente se refere à existência humana, ela não vai datar das condições naturais que antecederam a presença do homem no planeta Terra. Então, o que é que a gente tem aqui? No pré-sal, rochas sedimentares com mais de 100 milhões, está faltando zero ali, tá? Faltando mais um zero ali. Inicialmente, formaram-se grandes depressões originando lagos. Olha só, depressões, acumulou água aqui, ó. E os rios, quando depositam suas águas, vão ficar jogando os materiais aqui dentro, ó, acumulando. Ó, as depressões foram originando lagos e ali foram depositadas rochas. Esse acúmulo de matéria orgânica que os rios trouxeram aqui para dentro, porque os rios correm para as regiões mais baixas, você tem um acúmulo de matéria orgânica e vai ficar com essa matéria orgânica durante milhões de anos lá no final. Tá? Milhões de anos. À medida que os continentes se distanciavam, esse matéria orgânica foi coberto pelas águas do Atlântico. Olha só. Quem está entrando na jogada aqui, o Oceano Atlântico. Formou-se, portanto, uma camada de sal sobre o material orgânico que você tinha. Para você ter uma ideia, essa camada de sal ela tem uma espessura de 2 quilômetros. 2.000 metros, meus amigos. 2.000 metros de espessura, olha só. Aqui, 2.000 metros, 2 quilômetros de espessura. E a área que nós temos no pré-sal? 160 mil quilômetros quadrados. Essa extensão aqui ela é 800 por 200. 800 por 200. Isso que dá 160 mil quilômetros quadrados. Localização entre os estados de Santa Catarina e Espírito Santo. Hoje, considerada a maior reserva de petróleo do planeta, o nosso pré-sal. Corresponderia hoje, economicamente falando, a 55% do PIB brasileiro. Existe por parte do governo a intenção, tentaram fazer isso, de privatizar, de vender o pré-sal. Vanks, o que é que você acha? Bom, existem os prós e os contras. O que nós sabemos é que essa quantidade de petróleo nos daria autossuficiência e uma garantia econômica muito grande. Tá? Só que para fazer exploração exige grandes investimentos. Por quê? Acabei de falar, só para você chegar lá, nessa área, você vai ter inicialmente uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque nós trabalhamos com grandes profundidades. Mas a Petrobras, dentro das estruturas que mexem com o petróleo no planeta Terra, é considerada a de maior tecnologia no tocante à perfuração em grandes profundidades. Falaremos agora para você de 3 aspectos importantes na exploração do petróleo: a prospecção, a extração e o refino. O que é prospecção, Max? Prospecção é a parte científica. Prospecção é o trabalho dos geólogos. Eles vão estudar os solos, eles vão estudar os subsolos, eles vão localizar onde existem bacias sedimentares que permitam a exploração do petróleo. Então, a prospecção é a parte científica, a parte de estudos, visa localizar onde as bacias sedimentares estão. Depois de localizadas as bacias sedimentares, nós vamos para onde? Vamos tirar a extração. Como é que se dá a extração? Você localiza e começa a fazer perfuração. Aqui eu coloquei uma imagem onde você tem uma estrutura de exploração de pequeno porte. Você tem exploração que pode acontecer com poços que variam de 800 metros de profundidade até 5 quilômetros, ou seja, até 5.000 metros. Utilização, brocas de tungstênio ou de diamante. Max, por que tem que ser esse material? A da dureza, da resistência. Dureza é a capacidade de você poder desgastar o outro material. Você precisa de materiais muito resistentes em função da dificuldade de perfurar esse solo. Então, as brocas são de tungstênio ou de brocas de diamante. No mar, utiliza-se navio sonda, você já deve ter visto a imagem deles, e as nossas plataformas. A gente faz o estudo das bacias sedimentares através da geologia. Depois de localizar as bacias, inicia-se a extração. Como é que se faz a extração? Através da perfuração de poços, que correspondem à profundidade de 800 metros, uma variação, até 5.000 metros. As extremidades das brocas são utilizadas em 2 materiais, ou tungstênio ou diamante. Para fechar, depois que você encontra o petróleo, o que você vai fazer?
Você vai transportar. O refino, refinação, vai acontecer o quê? Você vai transportar o petróleo através de quê? Os navios, né? E vai levar para onde? Você vai levar para as refinarias. Lá você vai separar e vai purificar esse petróleo extraído. A gente chama de petróleo cru. Como, Vanks? Olha esse desenho que eu coloquei aqui em cima, por favor. Você vai pegar o petróleo cru e vai colocar aqui dentro dessa grande fornalha. Quando você coloca esse petróleo dentro da grande fornalha, você vai estar diante do processo de separação chamado destilação fracionada. O que seria isso, Vanks? A destilação fracionada, você vai separar os subprodutos do derivado do petróleo através de seus pontos de ebulição. Então, olha lá, dê uma olhadinha ali, ó. Está vendo que aqui são estruturas que vão separar os nossos materiais. Quer dizer, então, que para cada temperatura, você vai ter um determinado material sendo separado. Exatamente, ó. Olha aqui, ó. Dependendo da temperatura, você separa o gás butano e o gás propano. Outro ponto de ebulição, a gasolina. No terceiro ponto de ebulição, querosene, diesel, lubrificantes, etc. Quando acaba de explorar tudo, olha o que é que sobra. Você ainda tem nos resíduos uma utilização para lubrificantes, para parafina e principalmente para o asfalto. Não esqueça desse nome, destilação fracionada. Este processo é o que mais cobrado nos exames nacionais. Tá? Vamos falar agora dos nossos subprodutos. Vamos começar aqui pela gasolina. A gasolina é, sem dúvida, o que a gente mais conhece. E ao contrário do que muita gente pensa, quando você faz a destilação fracionada direta, aquela quantidade que você retira lá das bacias, das rochas sedimentares, do subsolo, pressão, etc., só tem gasolina uma porcentagem que varia entre 7% e 15%. E aí você precisa fazer um processo chamado craqueamento. O que é o craqueamento? É um processo que visa aumentar a quantidade de gasolina e melhorar a sua qualidade. Como é que se dá o craqueamento? Você procura fazer cadeias carbônicas com 8 carbonos. Olha essa criança aqui, ó. Lá da química orgânica, você já estudou muitas vezes comigo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que nós temos aqui? Uma cadeia carbônica composta de carbono e hidrogênios, 8 carbonos, isso aqui é octane, isso aqui é o octano. Com a gasolina, se eu falar um processo de octanagem, a gasolina tem um processo de octanagem para ficar melhor, aí você vende essa gasolina nos postos com preço maior, alegando que sua qualidade realmente é melhor. Então, o craqueamento seria quebrar as moléculas grandes para você conseguir mais gasolina, porque você na exploração direta só consegue de 7% a 15%. Tentando deixar as moléculas com uma cadeia carbônica de 8 carbonos. Esse processamento se dá o nome de craqueamento, e essa sequência de 8 carbonos é a octanagem. Carvão mineral, segunda fonte aqui do petróleo. Esse tal carvão mineral, ele é uma mistura de carbono com fósseis oriundos de madeira de florestas, ó. Mistura de carbono, viu o quê? Fossilização, ou seja, acúmulo de matéria orgânica em determinados lugares, ó, madeira de florestas principalmente. Ele converte-se em gás metano, dióxido de carbono e água. Ele é uma fonte farta de custo baixo, mas ele é de uso restrito. Alguém pode perguntar, Vanca, se ela é uma fonte farta, ela tem custo baixo, por que ela é de uso restrito? Por causa da liberação de muita cinza e de muito enxofre. Então, os resíduos liberados do carvão mineral, eles trazem problemas seríssimos com relação à saúde e ao meio ambiente. O carvão mineral ele vai se subdividir em quantidade de carbonos, ou seja, à medida que você vai tirando cada quantidade, quanto mais carbono tem um nome específico, tá? Então, o que a gente tem? A gente tem turfa, línio, a hulha e o antracito. O que seria isso? Quantidade de carbono. A gente vai classificar em função da quantidade de carbono, não há necessidade de você se preocupar com a classificação, apenas é importante saber que ela existe, tá? Nós não temos um bom carvão aqui, porque o nosso carvão aqui, ele tem um poder calórico muito pequeno, você não tem liberação de calor adequada. Então, o que o Brasil faz? Aqueles que fazem uso de carvão mineral, normalmente importam esse carvão. Compram dos Estados Unidos, compram do Canadá, compram da Austrália e compram da África do Sul. Por quê? Porque o nosso carvão tem baixo poder calórico. Mas e onde tem, Vanks? Aqui no Brasil, aonde a gente tem carvão mineral, mais especificamente, em maior quantidade, no estado do Rio Grande do Sul. A próxima fonte que a gente vai citar aqui é o gás natural.
Esse gás natural, ele é geralmente encontrado junto com o petróleo lá no subsolo. O principal é esse aqui, ó, gás metano, mas você encontra etano, propano, que é um 4, butano, dióxido de carbono, ácido sulfídrico, gás de nitrogênio. E é que o gás natural, maior quantidade a gente vai encontrar? CH4, que é o gás metano. Ele tem um grande poder calórico, ele polui menos do que os outros derivados de petróleo. Então, ele é interessante, muito interessante. Grande poder calórico, menos poluente. Usado por quem? Pelas indústrias e por veículos. Como assim veículos? Veículos, sim, ó, gás natural veicular. Olha essa imagem aqui embaixo, está vendo aqui, ó? Está vendo um recipiente cilíndrico aqui? Ele está com gás natural veicular, tá bom? Ele é extraído, o gás natural, já que ele está junto do petróleo, ele vai junto com o petróleo, com óleo, com água, etc. Lá na plataforma eles já vão separando. Eu aqui coloquei na imagem um veículo com gás natural veicular. Também coloquei aqui turbinas à sua direita que funcionam com o gás natural. É uma fonte interessante, muito interessante. Próximo, xisto luminoso. O que seria isso? O xisto luminoso, pessoal, é uma rocha que quando você quebra, no seu interior você encontra um óleo que muito assemelha com petróleo. Esse óleo aqui, está vendo o processo de sedimentação aqui, a gente quebrando? Ó. Esse material que tem dentro do xisto luminoso, dessa rocha, chama-se betume. Betume tem características muito semelhantes ao petróleo. Olha aqui uma mina de xisto, olha só. Só que o desgaste na natureza, ele é assustador. Então, vamos lá. Acredita-se na existência de 4 vezes maiores reservas que de petróleo. E muito. Uma fonte de energia não renovável também. A rocha é moída e aquecida para extrair o óleo. Só que aqui, ó, baixo rendimento. Outra característica, cara obtenção. E outra característica é poluente. Então, não é viável, né? Não é viável por quê? Ele tem pouca capacidade de aquecimento, muito caro. Seus produtos, nafta, óleo, gás e o enxofre. E os subprodutos? É que resta as cinzas de xisto, torta oleosa, calxistos finos de xisto, xisto retortado, água de retortagem. Esses subprodutos aqui seriam os efeitos colaterais dessa exploração. Na verdade, o que você busca é nafta, óleo, gás e enxofre. Viável, Vance? Não. Não é viável por quê? Porque tem baixo rendimento, tem caro, obtenção e polui muito. Agora eu coloquei aqui para nós o gás que vive próximo de nós. Essa imagem à esquerda é de um sujeito que tem medo de mexer com o fogão. Olha o tamanho dele para fazer um bife, correu atrás da porta da geladeira. Esse gás liquefeito de petróleo, ele é principalmente o gás propano, tem parte de gás propano, C3H8, mas o que nós temos em maior quantidade é o gás butano, tanto é que o seu nome comercial é esse, C4H10, gás butano, tá? O gás de cozinha, ele é obtido também por destilação fracionada. Você aquece e separa do seu ponto de ebulição. Muito cuidado com o gás de cozinha. Ele é inodoro, não tem cheiro, ele é incolor, não tem cor e é inflamável. Aí você fala assim, não, Vax, o gás tem cheiro. Quando a botija de gás lá em casa está vazando, eu sinto o cheiro. Não, amigos. Aquele cheiro é um produto à base de enxofre que a gente coloca dentro da botija para nos alertar que está havendo vazamento de gás. Ele tem um efeito anestésico, se você ficar inalando o gás propano ou butano, você vai apagar. Ele é comercializado em botijas de 3 a 15 kg força por centímetro quadrado. É muito utilizado na indústria, no comércio, na agricultura e principalmente nas residências. Aqui nós também temos o gás metano. Olha lá a molécula do gás metano. É um carbono, olha aqui, ó, um carbono e 4 hidrogênios. O gás metano também é inodoro, o gás metano também é incolor. Ele é uma molécula apolar. O que significa molécula apolar? O gás metano é uma molécula polar, ele não vai se dissolver na água, porque a água é polar. Em contato com o ar, ele é altamente explosivo, se você tiver alguma chama ou faísca perto. Uma fossa, a fossa da nossa casa tem acúmulo de gás metano. Tá? Produzido pela decomposição de resíduos orgânicos, digestão de herbívoros, carnívoros, onívoros e metabolismo de certas bactérias. Então, quando você, por exemplo, tem o esterco do gado, por isso que eu coloquei aqui, o rebanho bovino, ele produz muito gás metano, tanto na sua digestão quanto na liberação de suas fezes. Tá? Ele é uma fonte de energia renovável, muito rica, por sinal.
extraída por biodigestores, você usa a fermentação dessa matéria orgânica. Para que a gente usa o gás metano? Você pode usar o gás metano para eliminar, para aquecer e como combustível de veículos. E detalhe, o que resta é um ótimo fertilizante. Antes, por que é fertilizante? Ô, meu amigo, matéria orgânica, um grande fertilizante. Cuidado com fossas, você não pode jogar um fósforo aceso dentro de uma fossa. Você corre o risco de haver uma explosão. Lá na sua apostila, na página número 9, a sequência de exercício diz assim: Campos dos Goitacazes, na região norte do estado do Rio, pode ser considerada a capital nacional do petróleo. A bacia de Campos produz, em média, 900 mil barris por dia. Aí ele pergunta, qual é a operação que permite você separar gasolina, depois você extrair querosene? Amigos, qual é o processo que a gente falou agora há pouco? Quando a gente está explorando os derivados de petróleo, a gente utiliza o quê? Muito bem, destilação fracionada. Como é que a gente faz? Pegamos o petróleo bruto, jogamos aqui dentro dessa fornalha, aquecemos e, através dos seus pontos de ebulição, vamos separando os derivados de petróleo. Gás, gasolina, querosene, diesel, lubrificantes, óleo combustível, parafina, e o que resta a gente usa lá no asfalto. Isso aqui é a primeira questão de sua página 9. A questão de número 2 diz assim: o ciclo biogeoquímico do carbono compreende diversos compartimentos, entre os quais a Terra, a atmosfera e os oceanos, e diversos processos que permitem a transferência de compostos entre esses reservatórios. Os estoques de carbono armazenados na forma de recursos não renováveis, por exemplo, o petróleo, estão limitados, sendo de grande relevância que se perceba a importância da substituição de combustíveis fósseis por combustíveis de fontes renováveis. É o que a gente está vendo hoje, né? Buscando a energia do ar, da água, a energia oriunda, por exemplo, da cana-de-açúcar através do álcool. A utilização de combustíveis fósseis interfere no ciclo do carbono. O que é que isso vai provocar? A gente vai fazer o quê? O que é que acontece? Aumenta a porcentagem de carbono na Terra, reduz a taxa de fotossíntese, aumenta a produção de carboidratos, aumenta a quantidade de carbono presente na atmosfera ou reduz a quantidade global de carbono armazenado. Bom, meus amigos, o que acontece aqui é o seguinte, eu coloquei aqui à sua direita a imagem do ciclo do carbono. O que vai acontecer, obviamente, é aumentar a quantidade de carbono presente na atmosfera, principalmente quando a gente se lembra de quem? Do monóxido de carbono e do dióxido de carbono, tá? CO e CO2. CO2 presente na fotossíntese. Então, a questão de número 2 seria a resposta a letra D. Lá na questão de número 3, ele traz um texto e diz assim: a queima de combustíveis fósseis é uma das principais fontes de poluentes causadores da chuva ácida. A chuva ácida, você vai ter a presença de um óxido que, em contato com a água, origina acidez, baixa o pH da água. Tanto o carvão mineral quanto os derivados de petróleo de maior peso, como o diesel, apresentam teores relativamente elevados de X, gerando Y durante a combustão. A combustão é queima, não esqueça. A reação entre o oxigênio e o Y pode formar o gás Z, outro poluente. A reação entre Z e a água produz o A, responsável pelo abaixamento do pH. Abaixar pH significa aumentar a acidez. Ele diz quais são os símbolos e fórmulas que substituem as 4 letras apropriadamente. Vamos pensar aqui, meus amigos. Olha só o que é que acontece. Vamos fazer o texto agora com a substituição. Tanto o carvão mineral quanto os derivados de petróleo de maior peso apresentam teores relativamente elevados de enxofre, gerando dióxido de enxofre. Esse moço aqui, ele vai produzir, quando na presença da água, SO2. Na presença da água, vai formar o ácido sulfuroso, H2SO3. Se você tiver o SO3 lá na presença da água, no caso da chuva, vai formar quem? O H2SO4. Como esses dois aqui são ácidos, ácido sulfuroso e sulfúrico, o que é que acontece com o pH? Baixa. Então, aumenta a acidez. Ele continua. A reação entre o oxigênio atmosférico e o SO2 pode formar o gás SO3. Pronto, tá aqui. Outro poluente. A reação entre o SO3 e a água produz o A. Quem que seria o A? O ácido sulfúrico. Você vai produzir aqui, ó, do abaixamento do pH. Os símbolos e fórmulas estariam contidos na letra C, seria a nossa resposta. Questão de número 4. O uso de combustíveis causa grande impacto ambiental nas grandes cidades.
pois há liberação de gases poluentes de material particulado devido à combustão incompleta. Considerando apenas a composição dos combustíveis que causam esse impacto, tem-se em ordem crescente menor para o maior de impacto ambiental. Amigos, entre etanol, gasolina e diesel, quem é que é o que menos ataca a natureza? É o etanol. Entre gasolina e diesel, quem é o mais prejudicial? É o diesel. Então, gasolina. O mais prejudicial, aquele que causa mais impacto ao meio ambiente é o diesel. Então, em ordem crescente seria, primeiro, o etanol, seguido da gasolina, e o mais impactante seria o diesel. Então, a resposta aqui para nós seria a letra A. Etanol, gasolina e diesel. Beleza? E a questão 5, para a gente fechar. O gás metano, também chamado de biogás, é obtido de processos naturais, como na decomposição de matéria orgânica de origem animal ou vegetal. Escreva a equação balanceada que representa a combustão. Pessoal, vamos começar a conversa. O que é combustão? Queima. O que vai fazer aqui? CH4. Quem? Com oxigênio. Toda combustão vai me gerar dióxido de carbono e quem? Água. Pronto. A equação é essa. Gás metano reagindo com oxigênio, originando dióxido de carbono e água. O que a gente precisa fazer agora é balancear. O que é balanceamento? Colocar a quantidade de elementos de um lado e do outro igual. Então, vejamos. Quantos carbonos tem aqui? 1. Beleza. Quantos hidrogênios? 4. Então, se do lado esquerdo tem 4, do lado direito também tem. Vou colocar um 2 bem aqui. Ó. Quantos oxigênios eu tenho aqui? Vou colocar o número 1 aqui, que é um carbono. Quantos oxigênios tem aqui? 2 aqui, com mais 2 daqui, 4. Eu venho aqui do lado, coloco 2. Então, a minha reação seria 1CH4 mais 2O2, originando 1CO2 mais 2H2O. E com essa questão, a gente fecha a primeira sequência de exercícios. Olha lá, eu coloquei lá. Primeiro passo, saber que combustão implica reagir com oxigênio. Segundo passo, a reação de combustão origina CO2 e água. Terceiro passo, montar a equação. Quarto passo, fazer o balanceamento da equação.